O que é constante de tempo? Constante de tempo é o tempo necessário para que haja equilíbrio em 63,2% entre a pressão aplicada às vias aéreas e a pressão nos pulmões. Pressão, volume e fluxo decaem de acordo com a mesma constante de tempo, assumindo um modelo simples de compartimento único do sistema respiratório. Observe esta figura. Esta figura foi gerada no SDVM na modalidade PCV e corresponde a um ciclo ventilatório completo. Observe primeiro somente a curva de volume e a curva de pressão. Observe o seguinte: na fase inspiratória, em que após uma constante de tempo, a pressão, que era inicialmente 0, cresce até 63,2% da pressão máxima para esta configuração. O mesmo ocorre aqui no gráfico do volume. Observe que na fase inspiratória, que é deste ponto até este ponto, vai ocorrer a saída do volume da posição 0, inicialmente no valor 0, cresce até 63,2% do volume para esta configuração. E aí observe que após 2, 3 e 4 constantes de tempo, tanto a pressão quanto o volume continuam crescendo até 86,5%, 95%, 98,2%, respectivamente. Ou seja, uma constante de tempo, a pressão cresceu 63,2%. Duas constantes de tempo, a pressão cresceu 86,5%. Três constantes de tempo, 95%. E quatro constantes de tempo, 98,2%. O mesmo aconteceu para o volume. Agora, vamos observar os mesmos gráficos de pressão e volume na fase expiratória. Nesta fase, como há o esvaziamento dos pulmões, o valor de volume e o valor de pressão partem de 100%. E após uma constante de tempo, decrescem 63,2%, atingindo 36,8%. Então, 100 menos 63,2% corresponde a 36,8% da capacidade máxima do pulmão. E assim ocorre até 5 constantes de tempo. Em contrapartida, o fluxo inspiratório na modalidade PCV é decrescente na fase inspiratória. Então, em PCV, o fluxo atinge o pico de fluxo inspiratório e, após atingir esse pico, o valor decresce, decai. Então, partindo de um valor máximo de 100%, do pico de fluxo inspiratório, corresponde ao pico de fluxo inspiratório, após uma constante de tempo, decai 63,2%, atingindo, portanto, 36,8% do valor máximo do pico de fluxo inspiratório. Observe que na fase inspiratória, que é deste ponto até este ponto aqui na linha pontilhada em branco, enquanto há um aumento de volume e também há um aumento de pressão, há uma redução do fluxo inspiratório. Na fase expiratória, observe que acontece o contrário. O fluxo é crescente, então, partindo de um valor negativo, porque está abaixo da linha de base, abaixo do valor 0,
Então, abaixo de zero, todo o valor do fluxo será negativo. Então, quando atinge o pico de fluxo expiratório, parte do valor do pico de fluxo e retorna à linha de base, retorna ao fluxo zero. E aí, observe que, após uma constante de tempo, o fluxo variou 63,2% do pico de fluxo expiratório. E assim vai acontecer variando duas constantes de tempo, 86,5%, três constantes de tempo, 95%, quatro constantes de tempo, 98,2%. É importante salientar que a constante de tempo só é relevante em modalidades com a pressão constante, como a modalidade PCV ou na fase expiratória. Mas como calcular a constante de tempo? Vamos a um exemplo? Eu tenho aqui, então, um paciente com a resistência de vias aéreas de 8 centímetros de água por litros por segundo e uma complacência de sistema respiratório de 60 mililitros por centímetros de água. E aí eu quero saber qual é a constante de tempo. Para isso, basta utilizar a fórmula constante de tempo é igual à complacência do sistema respiratório vezes a resistência de vias aéreas. É só aplicar os valores de complacência, 60 mililitros por centímetros de água, e multiplicar pelo valor da resistência de vias aéreas, que é 8 centímetros de água por litros por segundo. Mas, atenção, é um erro bastante comum. Observe que a unidade de medida da resistência de vias aéreas é centímetros de água por litros por segundo, mas a unidade de medida da complacência do sistema respiratório é mililitros por centímetros de água. Observe que aqui é mililitros e aqui é litros. Então, com essa diferença de unidade de medida, eu preciso transformar. Ou eu transformo a unidade de medida da resistência ou a unidade de medida da complacência. Eu sempre opto por mudar a unidade de medida da complacência, é mais fácil, é só andar 3 casas decimais. Então, eu vou ter que a constante de tempo é igual a 0,060, agora litros por centímetros de água, vezes 8 centímetros de água por litros por segundo. Então, agora, com unidades de medidas iguais, eu tenho que a constante de tempo é igual a 0,48 segundos. Isso para uma constante de tempo. Se eu quiser saber 3 constantes de tempo, eu pego o valor de uma constante de tempo e multiplico por 3. É possível utilizar o cálculo de 3 constantes de tempo, que corresponde a 95%, como eu mostrei lá na figura. 3 constantes de tempo corresponde a 95% de enchimento e esvaziamento dos pulmões e assim determinar o tempo inspiratório e expiratório. Porém, muitos profissionais acham muito mais prático e factível à beira do leito o uso da monitorização gráfica, principalmente a monitorização do gráfico fluxo pelo tempo para determinar o tempo inspiratório e o tempo expiratório. Vamos então, por meio do SDVM, simular uma situação onde o paciente está sendo ventilado na modalidade PCV, no modo controlado, e foi ajustado um tempo inspiratório de 1,8 segundos. Só de observar o gráfico fluxo pelo tempo, eu posso afirmar que o tempo inspiratório de 1,8 segundos está além da constante de tempo, ou seja, os pulmões já encheram e mesmo assim está sendo ofertado um tempo inspiratório. Esse tempo inspiratório está excessivo. Como eu posso afirmar isso? Primeiro, lembre-se que modalidade PCV, a ciclagem é a tempo. Esta ciclagem a tempo é determinada pelo ajuste
do tempo inspiratório. Portanto, a fase inspiratória, que iniciou-se neste ponto e termina neste ponto, ela só termina após 1,8 segundos. Observe ainda aqui que um pico de fluxo inspiratório foi atingido, o fluxo decai, decai, e em um dado momento ele atinge o fluxo zero, a linha de base, mas continua ainda tendo tempo. Então o fluxo continua sendo mantido, porque tem que ser atingido o tempo inspiratório de 1,8 segundos. O que acontece é que está sendo ofertada uma pressão no pulmão sem entrada significativa de volume, e isso pode contribuir para a ocorrência de hiperdistensão e lesão pulmonar. Não tem necessidade para esse paciente um tempo de 1,8 segundos, porque a pressão está sendo ofertada, mas o volume, observe que o volume fica num determinado ponto, quando já atinge um fluxo zero, aqui para o SDVM, neste ponto já podemos dizer que o fluxo é zero. 0,9 para o SDVM é zero. Então, já atingiu o fluxo zero, a linha de base, a pressão ainda está sendo ofertada. Observe que no mesmo tempo de 9,0 segundos ainda temos pressão, mas o volume ele fica quase constante, porque é insignificante a entrada de volume para esse pulmão. Então, o que fazer para corrigir este problema e evitar a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica? É simples. Para esta situação, especificamente, basta reduzir o tempo inspiratório. Eu vou colocar um tempo inspiratório de 1,5 segundos, e aí a gente pode observar a alteração aqui no gráfico fluxo pelo tempo. Observe o seguinte: eu já vou conseguir fazer com que o fluxo atinja a linha de base. Observe o volume, porque o volume ainda é ofertado para o paciente, mas não fica com esse aspecto tão constante do volume. E eu reduzo a oferta de pressão nos pulmões sem a necessidade. Assim, portanto, eu corrijo o tempo inspiratório de acordo com a constante de tempo para este paciente.